Então o Abel falou para ele que foi pênalti. A minha sensação nessa hora é que... Ele não falou que foi pênalti, ele falou que houve o toque, que o árbitro tem sim. que decidir. Tá bom, tudo bem, que houve o toque, que o árbitro... Ele fala sem falar, né? E que o árbitro decide. Quando o Abel fala isso, essa é a minha opinião, enfraquece o discurso dele mesmo, de que o futebol brasileiro precisa melhorar, eu estou aqui para ajudar e tal, quando nessa hora o cara também se exime. E eu não quero só culpar o Abel. Fosse o contrário, seria a mesma coisa. Fosse o Zubeldia, o Casares, todo mundo, se fosse o contrário, teria feito a mesma coisa. Basta olhar o comportamento do Zubeldia no jogo, né? Sim, teria feito a mesma coisa. Mas o meu ponto... Depois do jogo, diferente. Né? Mas o meu ponto é esse. O que é diferente? O Zubeldia, ele é tão histérico quanto o Abel durante o jogo, mas depois do jogo, ele não delega só em causa própria. É a Nossa Senhora Aparecida? Não, é esse pelo o comportamento que vocês querem que o Abel tenha? Não. Fala sério, né? Não, o que nós Isso aí é estamos falando futebol, e aqui é Brasil, né? Vamos parar pra prestar atenção. Então o Abel tá certo. Lá é Portugal, lá é Europa, aqui é Brasil. Não. O Abel advoga em relação ao futebol brasileiro, ou bem ao futebol brasileiro, ou bem ao clube dele. O que ele fala ou o clube dele. não serve pra nada, é isso? Não, só serve para Palmeiras, consumo próprio, certo? Certo, a interpretação é sua. Claro. A minha é outra. Então vamos. O que ele fala são coisas importantes pro futebol brasileiro. Mas o meu ponto é justamente sobre ontem. Ontem era um dia. Se ele advoga em favor do futebol brasileiro, fala, olha, realmente, aqui tivemos um problema. Eu tô com os dois. Qual treinador fez isso na história? Não, ninguém. Mas o Abel se coloca como alguém diferente, me parece. Ele não se coloca. Ele dá a opinião dele a respeito dos temas. Sim. Vocês é que interpretam dessa forma. O quê? Mas o Abel, muitas vezes, ele fala, aqui no Brasil eu sei como é. Não. Aqui Não, peraí. A arbitragem precisa melhorar. Peraí. E não precisa? Tá boa a arbitragem? Você tá feliz? Não, mas ontem ele estava satisfeito. Ué, não estava satisfeito. Ele falou, houve o toque e aí o árbitro é que tem que decidir. Você quer que ele fale o quê? Volta o lance, acabou. Peraí, né? Não sei. Não sabe. Você devia saber. Não devia Como saber. não? Claro que devia. Não, eu tô falando que o Abel, da forma que ele é, certo, como ele age quando o time dele é prejudicado, é uma outra forma. Que ontem não foi assim. Assim como todos são. Assim como todos são. A questão é que o Abel se coloca no lugar... Não se coloca. Ele fala de coisas que precisam melhorar no futebol brasileiro. Ontem eu acho que não precisava melhorar nada, por exemplo. Precisa, claro. Não, ele mas tá falando sobre isso desde que chegou. Ontem ele não falou. Ontem ele não falou. Tá certo. Ok. Eu gosto das entrevistas dele. O Zubeldia falou do lance do empurrão lá no jogo contra o Novo Horizontino? Não, também são lances incomparáveis. Então, são incomparáveis, mas aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Incomparáveis. Ele podia falar, falsa simetria. ele podia levantar a mão e falar, pô, Essa é a falsa simetria. Ali não. foi estranho. Mas assim, acho que a unanimidade em relação a esse lance, ela coloca essa discussão num outro tempo. Tem erros e erros. Esse foi um erro, como você falou, então, crasso, se a gente for olhar o jogo de futebol sobre o prisma da arbitragem, não vai ter jogo de futebol. Erros acontecem. Isso aí deu uma definição de uma classificação. Ele errou, cara. Ele vai fazer o quê? Exato. Mas fala... Não, eu só queria falar, eu gosto das entrevistas dele, ele fala coisas muito legais, só que eu sou desencanado quando ele fala de arbitragem há um bom tempo, porque ele só fala quando é prejudicado. E quando ele é ajudado, ele ignora ou nem é perguntado. Então, pra mim, eu não dou valor pro que o Abel fala em relação à arbitragem. Zero. Porque ele só fala quando convém. Ele não fala. Os outros assuntos, eu adoro o que ele fala, eu vejo todas as coletivas dele, acho bem legal a maneira que ele se posiciona, o trabalho, então, dele no Palmeiras, não precisa nem dizer, tá aí 10 títulos e tudo mais, tá claríssimo aí. Mas quando teme a arbitragem... Agora, é aquilo. É por isso que eu comparo com técnicos marcantes na história do futebol brasileiro, inclusive o Tele Santana, que ele tanto cita. A maneira com que o Abel trata esse tema rotineiramente, da arbitragem, a favor e contra, transforma a vida do árbitro que vai ao Allianz Parque no inferno. É muito difícil. É muito difícil. O árbitro já vai condicionado. Essa é uma situação complexa que vem acontecendo há muito tempo. Então, há muito tempo. Então, essa é uma situação, por isso que o árbitro que for apitar jogos decisivos lá tem que ser um árbitro preparado. Acha... Então, é difícil achar um... Lá no Morumbi é tranquilo apitar. Alguém falou... sabe quem falou? Massa. Sim. Na Neoquímica é fácil apitar. Não é fácil. Então, pô, vamos parar com essa demonização do Palmeiras e do treino. Claro que é. Tá na cara que é. Então, o Palmeiras... Tá bom, é minha opinião. Tudo bem. O Palmeiras não pode pagar, a partir de agora, por um erro que o árbitro cometeu. Os jogadores não têm nada com isso, a torcida não tem nada com isso.
Entendeu? Então, como é que resolve isso? Não, mas assim, Massa, vou levantar um outro ponto sobre a arbitragem também, mas, por exemplo, uma parte da torcida do Palmeiras está achando que o São Paulo está pagando o que aconteceu ontem por causa de 2022. Você mesmo falou da linha. Eu vou falar disso. Eu falei porque, senão... O Abel falou. Senão vira o maior erro da história da humanidade. Não é, cara. Já tivemos outros mais claros. Agora... E este erro que aconteceu lá atrás, né? Ele é imperdoável. Ele tinha que ter... o VAR tinha que ter cumprido a função dele. Sim. O bandeirinha avisa. Lance ajustado. Então, agora, eu não vou entrar nisso, tá? Agora... O erro aconteceu, o árbitro foi mal, prejudicou o São Paulo, isso é um fato. Sobre a questão da arbitragem, ainda, eu ouvi gente falando, aliás, o Fábio Piperno, que sentou aqui nessa mesma cadeira que você, ele falou assim, eu acho que em jogos, uma opinião dele, eu achei interessante, jogos como esse, o campeonato por pontos corridos, as coisas se diluem, erra aqui, erra ali, acontece e tal. Por isso que também tem a impressão do Arnaldo de que a arbitragem no brasileiro é menos pior. Agora, num jogo desse, um jogo único e tal, a defesa do Piperno, eu acho interessante o que ele fala assim, não tem árbitro brasileiro para fazer esse tipo de jogo. Nesse jogo você traz um gringo, traz um estrangeiro para apitar. Eu não sei se funciona, uma vez trouxeram o Castrilli lá, deu no que deu. Mas você entende o ponto? Então, mas a visão Não adianta nada. Disso uma vez um cara me falou assim, tá bom, você traz o cara de fora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir, apronta, apita, pega o avião, vai embora e tá nem sabe bem. o que aconteceu, é verdade. O daqui, pelo menos, ele tem que ir no posto de gasolina. Pelo menos ele fica aqui no nosso telão. Isso, entendeu? Então ele vai conviver com aquilo ali, com mais gente enchendo o saco dele. Tem outro, verdade. esse outro Dentro lado destes ambientes que o Arnaldo acaba de retratar, o Allianz Parque, enfim, é preciso que o árbitro tenha uma condição humana completamente diferente do que eles têm hoje. Né? Eu vi recentemente uma entrevista da Edna dizendo que ela é criticada pelo fato de ser mulher. E muitas vezes isso acontece, mas não é esse o ponto nosso aqui, pelo menos. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas ela como árbitra é ruim, cara. Então, esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Ela como é o nosso ponto. Tamo junto, Eu Márcio. não vou criticá-la por ser mulher ou por ter coragem de apitar. Eu acho que ela sofre em campo. Sofre, claro. Porque ela é mulher. Sim, e os jogadores se aproveitam desse fato. Do ambiente isso, sim, que se trata. Mas acho ela fraca. Uma das candidatas a apitar a decisão. Mas o que eles precisam é de cuidado, e eles não têm esse cuidado. Eu já falei aqui milhares de vezes o que é preciso ser feito, mas ninguém quer fazer, ninguém vai fazer, ninguém vai dar ao árbitro a mesma condição que o jogador tem, certo? Então, sobre a égide de que eles ganham 5, 7, 8, 10 mil por jogo, que são mais. 15, 20, 50, que são profissionais e não são, eles não têm o mesmo tratamento que o jogador tem. Para eles terem o mesmo tratamento, eles têm que pagar por fora, eles têm que fazer todo o trabalho por fora. Isso é lamentável. Então, o árbitro ele tem que ter essa leitura de jogo que o Flávio não teve. Quando o jogo muda de poder, o que estava acontecendo? O Palmeiras recuado, o São Paulo com a bola, certo? O Oscar vinha recebia a bola livre. Quando o jogo muda de compreensão tática, ele se mantém fiel ao posicionamento dele no início do jogo. E esse tipo de preparo é um preparo que o árbitro precisa ter e é humano. É da psicologia, é da preparação física, é da fisiologia, é da diminuição dos critérios, né? Que somos pessoas diferentes e temos olhares para a vida que são diferentes. E isso só vai acontecer quando nós tivermos uma arbitragem de fato empresarial. O que é isso? Não significa que vai ter que ter uma SAF da arbitragem, não. Significa que já tem praticamente, né? Que os clubes se responsabilizem pela formação dos árbitros. Agora, isso é igual político, cara. Tapar buraco, resolver questões de saúde, de educação, geralmente não dá voto, né? Então eles não vão cuidar disso. E o resultado é esse. Domingo tem um jogo, Palmeiras e Corinthians. Sobre a égide da final que eles queriam, eles quem? Eles quem queriam quem queria essa final? Para a federação é bem interessante, vamos dizer, né? Federação, São Paulo e Corinthians também seria. O Santos do Neymar também seria. Possivelmente. Entendeu? Então, aí assim, é uma suposição, é um pensamento futuro, né? Que para mim não pega.